Hoje vamos falar sobre um assunto aí difícil, delicado para a maioria das pessoas, é o luto. Quando perdemos uma pessoa que amamos, há uma explosão aí de sentimentos dentro de nós, né? E como e quando lidar com esses sentimentos, hein? Hoje a gente vai então falar sobre a superação do luto com a psicanalista, terapeuta, especialista em luto e também jornalista e escritora. Estou falando de Mariane Ferreira, está conosco aqui online. Mariana, seja bem-vinda, viu, Mariane? É uma satisfação ter você aqui conosco para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza você vai ajudar muita gente. Bom dia. Bom dia, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. E muito bom poder estar falando de luto, já que na nossa cultura isso é quase que um mito, né? Não se pode falar muito. E quanto mais se fala, eu falo que quanto mais você fala da morte, mais você vive bem. Tá certo, Mariana. Eu tenho certeza que muita gente vai começar a olhar por outro lado. Você vai ajudar essas pessoas com certeza. Eu queria antes falar que o Wilker vai participar conosco também. Ele está lá na casa dele, vai te fazer algumas perguntas também. E eu começo com a primeira, Mariana, só para as pessoas entenderem como é que começou essa sua história nessa especialidade sua, que você ajuda hoje as pessoas a superarem, né, essa perda que elas têm. Como é que começou tudo isso para você? Então, a minha história começou em um luto, né? Eu sou jornalista, tinha vontade de escrever um livro e tudo, mas na metade da minha carreira aí como jornalista já consolidada, eu tinha 20 anos que eu trabalhava na imprensa, trabalhei nas principais emissoras de televisão, rádio, jornal, mas aí nesse processo, nessa caminhada, eu perdi minha filha, uma menina linda que estava com 7 meses de vida e sofreu uma morte súbita. E aí eu pensei que eu precisava de ajuda, que eu não ia conseguir passar por aquele processo sozinha. E quando eu procurei ajuda, eu não consegui me encontrar. Eu estava num labirinto, eu não conseguia me encontrar. E eu sofria e não conseguia encontrar. E aí eu fui perceber que você só fala bem de um assunto quando você passa por ele. A sua experiência pessoal te faz conversar de igual para igual, digamos assim. Então, hoje, quando eu vou orientar pessoas enlutadas, eu já falo para elas assim, olha, eu não conheço a sua dor, mas eu conheço a dor de um luto. Porque eu não fui mãe, eu não fui filha, eu não fui neta, eu não fui do seu parente, do seu ente querido. Mas eu fui mãe da Aurora, né? Então, eu entendi a dor do luto. Então, você pode conversar com a pessoa, e como não é uma cultura nossa falar do luto, as pessoas se envergonham. E quem não consegue falar de luto acaba sozinho. Porque você percebe que a pessoa, ela começa enlutada e depois todo mundo segue sua vida e ela fica sozinha. O que acontece? O luto não é uma doença, mas o luto ele pode se desenvolver e desencadear doenças, né? Mariane, quando a gente passa, né, por esse momento do luto, a gente é acometido ali por várias emoções, né, uma enxurrada de emoções que vem de uma vez e a gente não sabe ali como lidar com isso. Inicialmente, nesse primeiro momento, o que a gente deve fazer, na sua opinião? Então, a gente estudou bastante sobre as fases do luto. Eu entendi o que era a fase do luto, que era a negação, a raiva. E depois, quando eu fui estudar essa terapia voltada especificamente ao luto, que chama tanatologia, quando eu fui estudar essa ciência, eu entendi que essas fases, elas podem não acontecer para todos, porque cada um é diferente. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, tem gente que é mais bravo, tem gente que é mais explosivo. Então, o luto ele se desenvolve para cada um de uma maneira. Não existe um luto padrão, né? Então, a pessoa, ela precisa procurar ajuda se ela não consegue falar. Ela precisa. Na tanatologia, a gente começa a trabalhar o luto pela realidade, colocar a pessoa numa nova realidade. A gente nunca fala para ela assim, ó, você precisa aceitar a perda. Porque aceitar ninguém vai. Existe uma cicatriz, mesmo depois de curado, você tem uma cicatriz ali que no fim da vida, o que vai acontecer? Você vai estar falando na pessoa. E, inclusive, estudos mostram que pessoas com Alzheimer, já totalmente esquecidas do fim da vida, lembram de filhos que perderam lá no início. Então, você percebe que isso foi marcado. Então, o que a gente ensina?
Aceitar a nova realidade. É fácil? É tão difícil como aceitar a perda. Que a gente não fala isso, aceite a perda, aceita a realidade. Vamos trabalhar a nova realidade. E nessa nossa nova realidade, nós vamos passando com essa pessoa, encaminhando e mostrando várias formas que ela pode fazer isso, para que não desenvolva doença, para que fique no processo, porque o luto ele é um processo. Ele tem um início que é terrível, terrível. As pessoas falam da mesma dor, dor nos ossos, falta de ar, vontade de ficar sozinho, no escuro, no quarto, a pessoa acha que vai morrer, pânico. A gente ouve tudo isso no início do luto. Mas isso vai passando, quando a pessoa consegue ir colocando essa dor que ela guarda no peito para fora. Como que ela coloca para fora? Não evitar falar do assunto. O assunto não é proibido. O que morre é o ente querido e não o amor. A gente costuma falar que a gente vai tirar a pessoa daqui, ó, e vai colocar ela aqui, ó, onde ela tem que ficar, no coração. Vai viver para sempre aqui. Mas na mente da pessoa tem que estar resolvido que acabou. Não, você não vai ver mais. Não, a pessoa chega a fazer barganha. E se eu falar para Deus trazer ele de volta? Isso acontece muito. Ela não quer aceitar essa nova realidade. E o nosso trabalho começa aí. Aceita a nova realidade. De que maneira? A gente tem várias maneiras de conversar com a pessoa, cada um reage de uma maneira. E depois a gente coloca essa dor para fora. Vamos colocar para fora. Tem gente que não consegue chorar, derramar uma lágrima. Não consegue. E a gente conversa sobre isso para que a pessoa consiga, veja o luto de uma maneira diferente. Com certeza, Mariane. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, eu acredito até que isso fez parte do seu processo, né? Como você disse, é preciso falar, é preciso expressar o que estamos sentindo, né, nesse momento. E você fez isso com o livro que você escreveu sobre a Aurora. Conta para a gente um pouquinho o quanto foi importante para você nesse processo ter escrito esse livro. E fala um pouquinho do livro também, é claro. Então, eu costumo falar que o luto é a dor do amor. Aí eu pergunto assim, logo na primeira sessão, quanto você amou? A pessoa, eu amei a vida, então o luto vai valer sua vida. Porque é o tanto que você ama, a ligação que você tem. E a Aurora, eu desejava ter uma menina, né? E eu tinha 2 meninos. Eu já tinha o Caleb e tinha o Benjamin. E eu queria uma menina. E engravidei novamente, porque eu queria uma menina. E veio a menina. E isso parece que me preencheu por completo. E nós despejamos todas as expectativas nela, né? O que a gente faz? A gente sonha com onde vai estudar, o que vai fazer, a gente cria uma história da vida toda, né? Sendo que a gente não sabe nem o que vai acontecer no amanhã, mas a gente faz isso, cria a história. E quando a Aurora foi embora, parece que eu não me encontrava mais, e eu precisava colocar aquela dor para fora. E quando eu pedi ajuda, parece que eu não encontrei, porque a primeira fase que essa pessoa que tentou me ajudar falou, ela falava assim, a culpa que você sente, e eu não sentia culpa. Eu não sentia culpa, foi uma morte súbita, não conseguia sentir culpa. No livro detalha mais o que aconteceu com a Aurora, né, o jeito que ela foi encontrada, eu conto toda a história dela, mas eu não sentia culpa. Então eu comecei a querer estudar sobre o assunto, mas querer falar para todo mundo como que era esse processo de luto. E aí eu resolvi escrever A Luz da Aurora. O que foi que a Aurora trouxe para nós em 7 meses que ela ficou com a gente. Sabe? Ela veio e foi capaz de, nesse pouco tempo, transformar nossas vidas. Ela transformou minha casa, transformou a minha carreira, né? Eu abri mão de um processo já estabilizado na televisão. Eu trabalhava na televisão na época, eu abri mão. Aquilo ali para mim não fazia mais sentido. Eu queria falar de assuntos que trouxessem esperança para as pessoas. Eu queria poder ajudar, porque um processo de luto, ele é muito doloroso, muito doloroso. E se você não tiver alguém para caminhar com você, vai se agravando. E aí a pessoa vai se fechando, vai adoecendo e ninguém percebe isso, né? Porque uma coisa é o primeiro dia, as primeiras semanas. Depois acabou. O luto de uma mãe é dela, tão exclusivamente. Porque os avós vão continuar a vida, porque só sabe o luto da mãe, tanto é que a ciência compara o luto da mãe uma linha tênue da loucura. Você imagina uma situação dessa, né? Diz que é a dor mais forte que existe, a perda de um filho. Mas cada perda é uma perda.
né? E o luto, a gente refere a luto-morte, mas porque é a perda maior. Mas o luto é toda perda que você tem, a separação, né? A perda de emprego. Qual foi as suas expectativas desse emprego? Você já ouviu falar assim, eu dei minha vida para esse emprego. E aí você perdeu o emprego, você perdeu o quê? A vida. Entende? Então eu comecei a escrever o livro A Luz da Aurora para ajudar as pessoas. Porque teve jeito para mim, teve jeito. Eu consegui vencer o luto. Né? E aqui eu conto como foi a chegada dela, como que foi o meu processo de enfrentar a partida dela, como foi o processo de desenvolver isso na minha cabeça, que ela não voltaria mais. Não voltaria. Então eu teria que continuar. E eu comecei a escrever, começou a sair coisas interessantes da minha cabeça, que era sobre, eu posso continuar. Morreu a Aurora, mas Deus me deu a oportunidade de continuar viva. Então eu tenho que fazer. O cenário que você olha é de total destruição, total guerra, sabe? Pós-guerra, que você olha, você não tem nada construído mais. Então, se você está nesse cenário, o que você tem que fazer? Muito serviço a ser feito, né? É reconstruir, é pintar, é dar cor para a vida de novo. Freud fala uma coisa muito interessante, que o luto é simplesmente um mundo sem graça. O mundo acabou a graça. Agora, quando o luto se torna doença, você acabou sua graça. Você não tem graça mais. Aí os problemas já começam a ser patológicos, aí tem que procurar ajuda médica. Mas enquanto estamos num processo de luto, é possível a gente restaurar, pintar, continuar e voltar a sonhar. Depois da Aurora, eu queria uma menina, aí engravidei novamente e veio mais um menino. Quando veio esse menino, eu falei, gente, esse menino é maravilhoso, mas eu quero uma menina. E eu posso sonhar, porque eu passei o processo do luto, tive a minha menina, que está hoje com 8 meses de vida, a Angelina, que é a realização. E hoje Deus deu a graça de eu ser mãe de 5 filhos. Então aí tá os meus lindos bebês. Meu filho mais velho, o Caleb, o Benjamin, o Dan e a Angelina. E a Aurora no meu coração, sempre. Linda sua família, viu, Mariane? A sua história, com certeza, é muito inspiradora, né? Você tem uma consciência muito grande, né? Com relação ao assunto, com relação... Acho que a gente teve um probleminha com o Wilker. Eu vou continuar, então, como se fosse a pergunta dele aqui, viu, Mariane? Eu acho que a gente ainda, até aproveitando a sua experiência aí, o Wilker, inclusive, pode ser até que ele iria falar isso agora, né? Ele perdeu aí o avô essa semana e mais 2 familiares. E em relação a esse início, Mariane, você contou um pouquinho pra gente aí como é que foi. Você até resolveu escrever o livro, mas assim, até quando a pessoa deve procurar ajuda? Ali logo no começo, ela tem que perceber, alguma pessoa que está do lado, ela tem que perceber que ela está precisando de ajuda, porque eu acho que a pessoa fica completamente perdida naquele momento, né? Quando buscar essa ajuda, Mariane? Olha, é tão interessante que o luto não faz parte da nossa cultura, né? A morte, falar de morte, engraçado que eu falei que eu especializei em luto para um amigo meu, e ele falou assim, que seu corretor ele escreveu errado. Eu falei, não, é isso mesmo, luto, L-U-T-O. É luto, é de morte mesmo, e ele achou muito estranho. Mas o que acontece? É que a tanatologia, ela trata o luto com maior apoio à família, os amigos e os grupos sociais. Olha, nesse momento vocês estão vendo minhas 2 meninas, minhas 2 flores, ó, Angelina e Aurora. Lindas demais. São 2 grandes presentes. Lindas, lindas. Então, o apoio total deveria estar nesses grupos, na família, amigos e grupos sociais. A igreja, os irmãos da igreja, as pessoas mais próximas. O problema todo é que essas pessoas não sabem lidar com o assunto. Quantas vezes você já ouviu a pessoa falando assim, eu não vou no velório não, o que eu vou falar? Não, você vai lá não é para falar. Você vai lá para mostrar que você está do lado da pessoa na dor. Você não precisa falar. Eu lembro no velório da Aurora, daquele caixãozinho branco, daquele tamanhozinho, pessoas que foram lá e não falaram uma palavra. Mas eu vi a pessoa sofrendo tanto que aquilo ali me marcou, pensando, a minha dor
eu posso dividir com muitas pessoas. E eu falo até hoje que eu dividi minha dor com o Brasil. Na época, o caso da Aurora foi anunciado para todo o Brasil. E aí eu recebi e-mails e recebi mensagens de todos os estados brasileiros. E isso eu falo muito, que eu dividi a minha dor. Eu creio que eu consegui superar, porque muita gente chorou comigo a minha dor. Então hoje todo mundo que me encontra fala assim, você é a mãe da Aurora. Com muito prazer, com muito orgulho. Então hoje não fala, você é a Mariane Ferreira. Não, é a mãe da Aurora. Isso para mim é questão de orgulho, porque a Aurora mudou o rumo e o sentido da minha vida. O que acontece, como as pessoas não sabem reagir às situações, nós então nos dispomos a ajudar, a caminhar junto e conversar, porque o luto, a tristeza não é depressão. É uma tristeza muito forte, mas não é patológico. Não é uma depressão. A pessoa não está depressiva, ela não vai ficar louca, mas você tem que permitir que ela coloque de alguma maneira para fora. Então, às vezes a pessoa tem algumas atitudes que a família se assusta. Ela começa a assustar com aquilo. É normal, é normal. É o tempo dela de dor, é a maneira que ela está encontrando para colocar a dor para fora. Então deixa a pessoa à vontade, deixa a pessoa ver foto, deixa chorar. Mas parece que o sofrimento incomoda as pessoas. Então se a pessoa está lá vendo foto e mostrando, logo a pessoa vai falar assim, para de ver essa foto, para de falar no assunto. Se tem coisa que não pode fazer, se tem alguma coisa que não pode fazer, é evitar que a pessoa sofra. Né? Através do sofrimento dela vai vir a cura. Então ela tem que conseguir colocar tudo aqui para fora, tudo para fora. E o que nós fazemos? Incentivamos que ela faça isso, que ela coloque para fora. O Wilker está de volta, Mariane. ele vai fazer uma pergunta agora, Mariane. Sim, está de volta. Tivemos uma queda de energia aqui, desligou tudo. Então, Mariane, e no caso das crianças? Como explicar para uma criança que um ente ali querido, um familiar faleceu, e de que modo a gente deve interagir com essa criança para explicar para ela o que significa? Porque muitas vezes a gente fala para para uma criança que a pessoa morreu e ela nem entende bem do que se trata. Como que deve ser essa relação? As crianças, elas têm uma visão muito diferente da nossa visão. E aí, dificilmente uma criança vai se perturbar. Nós perturbamos elas. O que acontece? Falece um pai ou uma mãe. Aí o sofrimento é tão grande que você quer que aquela criança entenda que ela ficou órfã de pai ou de mãe, e você quer que ela chore. E se a criança se fechar, tem alguma coisa errada, né? A primeira fator que a gente orienta, questão de crianças, é o seguinte: sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. Não tem essa que foi viajar, ele virou uma estrelinha, porque para ela o céu é muito perto, ela olhar para cima e tá ali. Se virou estrelinha, então deixa eu ir lá. Né? Se tá ali na lua, deixa eu ir lá. Então não inventar a história. Foi embora, aí entra a questão de crenças, né? Cada um com as suas crenças, aí se quiser falar, foi morar com o Papai do Céu, e ele nunca viu o Papai do Céu, então fica mais fácil dele entender que ele não vai ver de novo o papai, a mamãe. É sempre falar a verdade e não fingir que nada aconteceu. Isso não pode acontecer. Todo mundo, vamos falar não, ver se a criança toca no assunto. Não, é falar a verdade. A começar do ritual do funeral, da despedida. É você contar que a mamãe vai estar lá, o papai vai estar lá, nós vamos lá dar tchau. É muito triste? É muito triste. Mas faz total sentido na cabecinha dela depois. Você imagina você velar e sepultar a mãe e o pai e a criança não ter noção de que isso aconteceu. A partir de qual idade? De qualquer idade. 2, 3 anos, nós vamos despedir da mamãe. Tudo. Ela não vai entender o que você está falando, ela não vai entender sobre a morte. A morte para ela não faz sentido como para nós, saber da dor que vai sofrer. Não. Nós vamos falar sobre o assunto toda vez que ela quiser falar. Vamos tirar as dúvidas toda vez que ela tocar no assunto. Não evitar que ela toque no assunto. Deixe ela tocar no assunto. Quando a Aurora foi embora, o Benjamin tinha quase 3 anos, 2 anos e 11 meses. Então, eu tenho vários vídeos dele falando, será que ela já papou lá no Papai do Céu? Será que ela tá brincando? E aí ele pegava um carrinho e ele andava com um carrinho daqui para lá, e ficava olhando para esse carrinho. A gente sabia que aquilo ali era fruto de um sofrimento. Ele estava sofrendo.
E a gente nunca falava para ele assim, vamos fazer outra coisa, vamos isso. Mas o que acontece? A criança vai perturbar por causa dos adultos. A reação dos adultos, o tempo todo. A mamãe não era boazinha. Você sente falta da mamãe? Se a criança não tocar no assunto, não toque. Deixa ela conduzir o luto dela da maneira dela. Se ela não quiser falar, não fale. E se ela estiver muito intensa dentro desse luto, você pode ajudá-la. Qual o sentido? Tentar desfocar daquela intensidade toda da dor. O que você acha da gente ir num parque? E você vai ver que ela não sofre como nós sofremos. Onde nós vamos, nós levamos a dor. Elas são mais lúdicas. Se você leva a um parque, ela vai brincar. E naquele momento vai ser bom para ela. Vamos tomar um sorvete? Vamos desfocar um pouco disso. O problema é que nós, adultos, a gente quer falar do ente querido e quer que a criança também comporte como nós. A gente quer ver a criança sofrendo. E o medo do ente querido ser esquecido? Eu sempre falo, o que morreu não volta mais. Mas o amor nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Então eu sempre repito isso. Olha, a Aurora, agora eu tenho o Dan, que está na mesma idade do Benjamin. Está com 3 anos. Então eu tenho o quadro da Aurora, um pôster, no meu quarto. Então ele olha e ele fala assim, ei, quem era essa Lola, hein? Porque todo mundo chamava ela de Lola. Quem é essa Lola, hein? E a gente fala, era sua irmãzinha. Ela veio, mas já foi embora, ela não vai voltar mais. A gente conversa com ele. Agora ele resolveu falar assim, eu também quero ir embora com ela. Dá para perceber que ele não sabe o que ele está falando. E ele também não entendeu o que foi embora, nada disso. Mas quando ele fala no assunto, nós conversamos com ele sobre o assunto, não tem problema. Não tem nenhum problema ele falar do assunto. Aqui em casa, o tema Aurora não é proibido falar, de jeito nenhum. Aqui em casa, a Aurora é como se fizesse parte da nossa família. Eu falo para eles, a Aurora vai viver entre nós até o fim, só que no nosso coração. O Benjamin já fala mais dela, ele acompanhou mais de perto. Era ela e ele muito perto, como nessa foto que vocês viram aí, é a Angelina e o Dan. Era a mesma coisa da Aurora e do Benjamin. Então a gente sempre fala do assunto. Entrou no assunto, a gente conversa. Responde dúvidas. Né? Não fica inventando. Mas ela vai voltar? Ou então mudando de assunto. O que você acha da gente brincar agora de bola? Não. É responder dúvida, falar a verdade e trazer a criança a uma consciência. Por quê? Ela não entende da morte agora, mas ela vai crescer. Ela vai crescer e ela vai começar a ligar. Entendi, a mamãe morreu quando eu era criança. Entendi. E da maneira que foi tratado o assunto com ela, é que ela vai desenvolver na vida adulta. Então, se foi falada a verdade para ela, se contaram para ela o que aconteceu, eu acho que vai ficar mais fácil ela entender que ela nunca foi enganada, que aconteceu aquilo na vida dela, foi a história dela, né, e que teve pessoas que cuidaram dela com todo o amor do mundo. Logicamente que nunca vai ser como a mãe, mas tem pessoas que se colocam como mãe. E tem tantas pessoas que cuidam melhor do que a mãe, né? Isso. Muitas pessoas. Mariane, então, o melhor perfeito. É esse comportamento. Perfeito, então, a colocação. Mariane, nosso tempo está acabando. Só para finalizar, 2 minutinhos para você falar aí para a gente a importância de Deus também nesse processo todo, né? Da fé da pessoa. Isso te ajudou muito também? Na verdade, o luto ele vai se resolver, Marina, a partir das crenças da criação. Eu sempre tive muito presente na minha vida a fé, né? Eu sempre tive muito presente. Então eu falo para as pessoas que me perguntam, mas e Deus? E Deus? Eu falo, olha, deixa eu te falar, a fé é a resposta das suas perguntas que você não consegue. E isso, e aquilo, e os porquês, e os sis. E se eu tivesse feito isso? E os porquês? Usa sua fé e resolva os seus problemas com a fé. Deus é simplesmente a solução de tudo na nossa vida, de todos os nossos problemas. Eu falo que ele tem total direito de intervir na nossa história, mudar nosso rumo. Ele tem total direito de entrar e fazer o que ele quiser. Ele não é o autor da nossa vida. Ele não escreveu a nossa história. Na Bíblia está escrito assim que ele conhece todos os nossos dias, está escrito e determinado. Ele escreveu a história de cada um. Então, se acontece um luto na sua vida, é para a gente ficar triste, é para entristecer, mas é para a gente passar por aquilo e nos tornar ainda mais forte e exemplo para que outras pessoas acreditem que é possível.
que é possível. Deus é exatamente a essência da nossa vida. Se você tem isso no seu interior, né, você consegue vencer qualquer barreira, qualquer problema que vier para você. E eu quero me colocar aí à disposição. Se você está passando por um processo de luto e não consegue, né, achar um caminho, eu me coloco à disposição para poder te ajudar e te orientar nesse momento. Que maravilha, Mariane. Olha, a gente agradece demais da conta mesmo você ter participado com a gente nesse momento. Sabemos que tem muitas famílias passando por esse processo, né, doloroso. E com certeza você já ajudou muito com essa entrevista e vai ajudar ainda muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Um grande abraço para você e na sua família linda. Muito obrigada, Wilker. Um abraço, Marina. E colocar, Marina, o livro que está no site, marianeferreira.com.br. E o meu Instagram, Motivo para Continuar. Tá aí, ó. Você tem motivo para continuar todos os dias. Creia e continue. Deus quer isso para nós, né, Marina? Uma vida feliz e cheia de graça na nossa vida. É isso mesmo. Grande abraço para vocês. Abraço, um beijão, Mariane. Fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Gente, bom demais, né, a gente ter conversado aí sobre esse assunto, né, com uma pessoa aí que realmente vive, né, vivenciou e que sabe tanto, né. Eu espero que tenha ajudado muito vocês e tem aí, né, o site dela que a gente colocou aí na tela para vocês acompanharem mais sobre o trabalho, pedirem ajuda também dela, se preciso for, tá bom? Muito bom poder contar com a Mariane aqui hoje nesse processo, nesse programa hoje que a gente falou desse assunto delicado.